pessoal, então hoje eu venho aqui fazer para vocês uma das recomendações que eu reservei para esse canal, porque hoje eu vou recomendar o livro que eu mais amei ler na minha vida, que é O Continente, do Érico Veríssimo, que faz parte da trilogia O Tempo e o Vento. Essa edição aqui é antiquíssima, mas foi a versão que eu realmente li e agora reli esse clássico. Peço desculpas pela minha voz, que ainda não tá 100%, eu ainda tô um pouquinho gripada. E, gente, sabe aquela experiência que algumas pessoas falam que gostariam de ter? Não sei se vocês já ouviram isso. Eu gostaria de esquecer o meu livro preferido para ter a experiência de ler ele de novo e passar pela mesma experiência de leitura. Pois bem, eu posso dizer que de certa forma eu quase passei isso relendo O Continente, porque haviam partes que eu realmente me lembrava muito bem, né? Eu li esse livro na adolescência, na época da escola, mas eu fiquei surpresa de ver partes que eu havia simplesmente esquecido, apagado da minha memória, que estavam aqui e eram maravilhosas. Então, para mim, é como se eu tivesse esquecido o meu livro preferido para poder reler ele. E esse livro, então, é realmente uma recomendação. Quem não leu, leia. Quem é daqui do Rio Grande do Sul tem mais é que ler mesmo, porque aqui o Érico escreveu uma epopeia, né? Enfim, com essa família, que é a Terra Cambará, da invenção dele. E ele vai, através dessa família e do crescimento da província de Santa Fé, que ele criou, é do mundo dele, ele vai explicar a partir daí como se deu a criação do Rio Grande do Sul. Antigamente era chamado o continente do Rio Grande de São Pedro. Como é que se deu essa formação, toda a nossa história, que tem a ver também com a história do Brasil, mas do ponto de vista aqui no nosso Rio Grande do Sul, da nossa formação. Eu também tô lendo o Contos Gauchescos do Simões Lopes Neto e tá sendo uma leitura interessante de fazer com o Érico, que os dois passam em alguns tempos parecidos. E uma coisa que eu tô achando interessante é que, lendo assim a linguagem daquele povo lá da arrancada, né, lá do início, me lembra muito aí do jeito de falar do gaúcho, não só pelas expressões, pelo jeito de falar mesmo, mas talvez pelo tipo de raciocínio objetivo, assim, sem muitas voltas, vai direto ao ponto. Não sei, às vezes me lembra algumas pessoas que eu conheço, que eu convivo. Mas enfim, esse foi um livro que eu li na adolescência e foi um livro que eu posso dizer que não só continua sendo uma ótima experiência de leitura, é um clássico mesmo, mas esse livro é realmente aquele tipo de livro que à medida que a gente amadurece, que a gente vai ficando mais velho, o nosso amadurecimento nos permite compreender novas camadas dele, a profundidade de cada cena que o Érico monta, e cada página desse livro é boa, sabe? Cada momento que eu li aqui é incrível, e eu duvido às vezes que um dia venha surgir algum livro que me encante tanto quanto o Continente. Eu sou realmente uma apaixonada. Eu acho que existem grandes livros na literatura, mas esse aqui é o meu amor. Esse livro, ele tem vários capítulos, várias histórias, e todos estão em ordem cronológica, tá? A gente não vai se perder aqui. Ele vai em ordem cronológica, com exceção dos capítulos do Sobrado, Sobrado 1, Sobrado 2, Sobrado 3, que vão intercalando essas histórias. E o Sobrado, ele se passa em junho de 1895, que é o último período que esse livro chega. O que acontece ali no Sobrado é um evento único que vai acontecendo da guerra, enquanto que os outros, por exemplo, a Fonte, Ana Terra, um certo Capitão Rodrigo, eles vão nos dar um tempo maior de acontecimentos, né, de duração da história. Muitas coisas vão acontecer em cada capítulo desses, enquanto que o Sobrado não. O Sobrado é uma cena, é um momento só. Apesar do Sobrado ser a única história que está fora da ordem cronológica, isso
não atrapalha a nossa leitura, o nosso entendimento da cronologia, mas faz a gente entender que a história vai evoluir até chegar num certo ponto, né? Vai começar lá do início e vai vindo essa trajetória dessa família. E tem que prestar bastante atenção enquanto a gente lê Os Sobrados, que ali tem várias deixas de coisas que vão acontecer com os personagens ao longo dessas histórias e que não vão ter resposta ali na história, mas lá no Sobrado já foi dito. Então eu voltei agora há pouco para pegar um detalhe sobre Ismalhacaré que tinha me fugido nos Sobrados e eu vi, tava ali a resposta que não estava no capítulo Ismalhacaré. Eu vou contar para vocês então um pouquinho de cada história que tá aqui dentro. E assim, gente, não dá para falar em spoiler, porque como eu falei, o Sobrado, ele já nos traz nomes como Terra, Cambará, que faz a gente perceber que essa história vai evoluir, vai chegar em Santa Fé. Ela vai chegar no Sobrado e as pessoas que estão ali em 1895, elas começaram na arrancada do livro, né? Então, eles vieram dessa família que veio evoluindo e passando por várias coisas. Então, quando eu falar aqui o que está acontecendo na fonte ou em Ana Terra, vocês não precisam se sentir lesados por essa informação, porque ela não chega a ser um spoiler. Vocês já vão, assim que abrirem o livro e lerem o Sobrado, vocês já vão se dar conta de alguns personagens que vão pipocar ao longo da história, mas que já estão aparecendo assim de arrancada para vocês. Mesmo assim, se alguém não quiser ouvir eu falar sobre a fonte, Ana Terra, enfim, cada capítulo do livro, pode parar agora o vídeo, né? E saiba que tá aqui uma recomendação. E depois que ler, por favor, volte para assistir o vídeo e dizer o que achou. Então a gente vai ter o Sobrado. Passou o Sobrado, vamos pro capítulo A Fonte. A Fonte, o Érico vai contar para nós, então, bem o início da nossa formação. Lá com os jesuítas espanhóis, com os 7 povos das missões, trataram de evangelizar índios guaranis. E aqui, gente, eu finalmente tive a oportunidade de entender certos conteúdos de história na escola que nunca tinham ficado muito claros para mim. Um deles é o Tratado de Tordesilhas, que depois passaram para o Tratado de Madrid. Então, com o Tratado de Tordesilhas, havia esse acordo do que era dividido de terras entre Espanha e Portugal. Então, esse tratado, ele era um tratado que fazia com que Portugal e Espanha não brigassem, eles tinham um acordo. Só que a questão é que enquanto esse Tratado de Tordesilhas estava em vigor, todos os jesuítas se organizaram com os índios, criaram uma grande população que está muito bem descrito aqui no continente, essa vivência da fé dos indígenas, a organização deles como sociedade, a eficiência deles, um continente americano que bem dizer, ninguém, não tinha nada, não havia nada nesse Padre Alonso, através, né, então, desse personagem, o Érico vai fazer toda essa meditação de mal podem imaginar os europeus o que acontece aqui na América, né, a organização que nós temos, as liturgias que a gente faz, as igrejas que a gente tem. Mas com essa mudança para o Tratado de Madrid, vai acontecer as guerras guaraníticas, os índios vão perder assim, essa tolerância, essa paz deles e vão para a guerra, porque afinal de contas eles estão sendo retirados. Tem que abandonar todo o seu território, sair com tudo, seria quase impossível. E eles vão para a guerra. Então aí começam as guerras guaraníticas através do personagem Pedro. A gente vai ter essa mistura aqui, já começa as misturas do Érico com o que é ficção, com personagens reais. Então, no caso aqui, a gente vai ter a figura do Sepete Araju, que existiu de fato, foi um guerreiro e ele de fato, é considerado santo, embora eu acho que ele nunca tenha sido canonizado pela igreja, né, chamado São Cepé. E aqui o Érico faz essa referência, né, para os índios que já começavam a enxergar ele como um santo mesmo, São Cepé. Pedro tem visão de Nossa Senhora, então é muito, muito legal assim, essa construção. E o nosso personagem Pedro, ele vai sair deste capítulo da fonte e vai parar no próximo, que é o Ana Terra. Ana Terra
minha personagem preferida do livro. É uma das minhas personagens mais queridas aqui do continente. Ana Terra é uma personagem que vive com a família num descampado, uma estância onde não há ninguém. Eventualmente passam algumas pessoas, mas eles se sentem em risco. Quando eles passam, tem índios que são perigosos, tem os castelhanos, né? Aliás, os castelhanos a gente vai ouvir falar o livro inteiro. Os vizinhos do Uruguai, da Argentina, que atravessavam as fronteiras e saqueavam, faziam vários tipos de violência. Enfim, a gente vai ouvir falar dos conflitos com os castelhanos ao longo de todo o livro, mas aqui na Estância da Ana Terra já se temia isso. E a Ana Terra então vive assim, no meio do nada. Até que um dia, esse Pedro missioneiro, aparece lá nas terras dela. E vocês já podem imaginar, ela já tinha, se eu não me engano, 27 anos, vivia no meio do nada. Lembra que tinha uma amiga minha que não gostava da Ana Terra. E eu até entendo por que não gostar, é um livro muito árido, né? A gente vai ter toda essa dificuldade que foi a vida da Ana Terra até aí. E aí eu não vou dizer o que acontece, mas vocês imaginem, né? Como é que seria naquela época para uma moça engravidar, assim, sem casamento, e como é que seria ser esposa de um índio missioneiro, né? Isso estava fora de cogitação. Mas ainda vai acontecer muita coisa com a Ana Terra, além da gravidez. Falei, o lugar que eles vivem é descampado, então ela vai passar por poucas e boas. Mas em tudo isso, a gente vê a Ana Terra muito forte. Ela é essa personagem extremamente forte, que tem um instinto de sobrevivência, parece mais forte do que tudo. Ela tem que fazer acontecer. E essa perseguição que ela tem pela vida, para que as coisas deem certo, que faz ela passar por tantas coisas e ser uma personagem forte como é. Então a Ana Terra vai acabar se mudando e eles vão para a terra que os Amarais estão construindo, né? São donos de terra, quase senhores feudais, que vão começar a província de Santa Fé. Ela já se estranha um pouco com o Amaral porque todo mundo é recrutado, os homens são recrutados para ir para a guerra por causa dele. O governo dá terras, dá benefícios para ele e a família dele vai ficar nesse papel de arrecadar gente para as guerras que são contínuas no Rio Grande do Sul. Ele até brinca, parece que o Rio Grande do Sul era uma terra de fazer soldado para guerra. Todo homem que se prezava parece que tinha que brigar, tinha que lutar. Daí talvez essa coisa que o Érico explora tanto, do jeito masculino, gaúcho, dessa coisa de macho, homem que tem que fazer, tem que acontecer. Talvez você tenha aí sou eu pensando, no instinto de preservação diante de tantas guerras uma atrás da outra e um código de honra muito restritivo. Depois, mais adiante, a gente vai vendo nas conversas, um homem diz pro outro o que um homem tem que fazer, como é que tem que agir, e ele já vai, parece que aprendendo desde pequeno, tendo uma certa cobrança em torno desse papel que ele precisa carregar. O Érico explora muito bem essas questões humanas, o quanto a mulher foi desvalorizada em certos momentos na nossa história, mas eu acho que ele também pinta indiretamente esse peso, esse fardo que o homem tinha que carregar, né, indo para a guerra ou assumindo certos papéis aqui. Depois do Ana Terra, então, um certo Capitão Rodrigo. O Capitão Rodrigo é um personagem que eu gosto muito, mas eu entendo que as pessoas até não gostem. Olha só o que tem nesse livro aqui. O Capitão Rodrigo aqui, a Bibiana. Bibiana, então, vai ser a neta da Ana Terra. Ela vai ter muitas características típicas da Ana. Vai ter característica dos Terra, de ser fechada, mas também de baixar a cabeça e trabalhar. E quando o Capitão Rodrigo, que é um homem, vamos dizer assim, um bom vivant, uma pessoa que curte a vida, um sanguíneo puro, né, um homem que gosta de guerra, gosta de bebida, gosta de mulher, bem esse tipo, ele é um homem que não para nunca, mas aí ele vai ver a Bibiana, eu adoro essa cena também aqui, é bem descrita, ele vai ver a Bibiana e vai se apaixonar por ela, amor à primeira vista, e decidir ir contra a natureza dele e se estabelecer em Santa Fé por causa dela. E aí segue a linhagem da família
finalmente agora Cambará, por causa da vinda do Capitão Rodrigo Cambará. Então vamos ter aqui a mistura dos Terra com os Cambará. Não vou falar de tudo que acontece, mas ela vai ser mãe do Bolívar e da Leonor. O outro capítulo que a gente vai ter, então, vai ser muito interessante, que vai, na minha opinião, vai ser um grande contraste no livro. A Fonte, a Ana Terra e o certo Capitão Rodrigo, eles vão seguindo algo que eu sinto, assim, muito harmonioso na história. Já estamos na segunda linhagem dos Amaral também. O Bento Amaral, ele amava a Bibiana, era apaixonada por ela, e vai vir essa primeira briga direta que o Capitão Rodrigo vai confrontar ele, e parece que ao longo de todas as gerações que a gente vai lendo aqui, os Amarais e os Terra Cambará sempre vão ter essa briga, sempre. No capítulo Ateniaguá, a gente vai ter então uma personagem nova que chega na cidade, que é a Luzia. E, gente, a Luzia é uma personagem assim, olha, ela me lembra a Wandinha Adams ou a Mortícia, assim, alguém que não tem nada a ver com esse ambiente dos Pampas, do Rio Grande do Sul. Ela parece um peixe fora d'água, é a Wandinha dos Pampas aqui. Até tem um momento mais adiante que o personagem vai dizer que ela era leitora dos contos do Hoffmann de Noite na Taverna. Não, realmente, sim, ó, ela tem um jeito, ela seria hoje aquelas pessoas que ouvem um metal e ficam se cortando nos cantinhos, chorando, sabe? Seria ela, sim. Ela é uma personagem extremamente polêmica, muito diferente, que ela é muito instruída. A partir dela que vai ter a construção do sobrado, por causa do avô dela. Mas a Luzia é uma pessoa muito bonita, mas ela também causa demais, sabe? Porque ela tem uma maldade com ela, mas eu não vou contar tudo, eu vou deixar pra vocês irem descobrindo o que são esses segredos da Luzia. Ela é uma personagem que tem todo um mistério em torno dela. Eu achei que ela ficou extremamente bem desenhada, porque ela é um grande contraste com toda aquela realidade do Sul, né, do jeito que os homens tratam as mulheres. A Luzia tem algo que intimida os homens de lá. E o filho da Bibiana vai se apaixonar justamente por ela, o Bolívar. E aí eu só queria fazer um rápido paralelo. Se a gente parar pra perceber, Ana Terra, Bibiana e Bolívar são os personagens Terra que sempre se apaixonam por alguém que veio de fora. Já perceberam isso? E nesse capítulo Ateniaguá, a gente tem um personagem novo, que é o Dr. Winter, que é um alemão, um jovem, que veio então da Alemanha para trabalhar aqui no Brasil e foi parar nos Cafundó, que é a província de Santa Fé. E eu acho que esse personagem entrando na história causa um enriquecimento muito grande para a narrativa, porque ele vai ter uma visão não tão primitiva das coisas, como aquele povo que estava recém se formando. Mas o Dr. Winter, ele vai ter a visão de um europeu, de alguém que já tem muito mais entendimento, conhecimento no bolso. E em determinado momento, ele vai fazer algo que eu considerei uma grande homenagem para o Rio Grande do Sul, que ele não consegue explicar porque ele não vai embora daqui. Eu vou ler 2 trechinhos, tá? Mas vinham dias de sol e o céu, despejado de nuvens, ficava de novo num limpo azul. Cal Winter gostava das laranjas que a geada fazia amadurecer, das bergamotas gordas e douradas, sentia um prazer especial em beber todas as manhãs leite morno recém-saído dos úberes da sua vaca malhada e adorava os churrascos que Gregória lhe assava no fundo do quintal e que ele comia com gosto, respingando de farinha a barba ruiva. Depois ele fala aqui mais adiante. A paisagem daquela província, perdida nos confins do continente americano, era doce e amiga, supinamente civilizada, um cenário digno de abrigar a gema da raça humana. Parecia que ao criá-la, Deus tivera em mente povoá-la de figuras como Platão, Sócrates, Goethe e Shakespeare. No entanto, por ali andavam homens rudes como Bento Amaral, ou então aberrações humanas como aquele gnomo que se chamava Aguinaldo Silva. Nem mesmo Luzia pertencia à paisagem. Falei que ela não pertencia. Havia naquelas distâncias e campinas, lagoas e horizontes, uma pureza e uma inocência que ele não sentia na neta do pernambucano. E o que eu queria dizer é que nesse ponto da narrativa, finalmente a gente consegue ouvir nomes como Platão, Sócrates, Goethe, Shakespeare, graças ao conhecimento do Dr. Winter, que era um homem que lia, e a maioria da população lá era analfabeta, não podia ler.
E ele diz que aquela terra linda, abençoada, os horizontes, ele fala diversas vezes do pôr do sol e dos horizontes nos pampas, né, ali na região do sul, e ele vai falar que eram terras dignas, né, de Sócrates, Goethe, Shakespeare, Platão, mas, pelo menos eu fiquei pensando, foi uma terra digna de um Érico, né, um Érico Veríssimo, nós tivemos. A gente já sabe que Bibiana agora vai ficar no sobrado, junto com Bolívar e a Teniacuac, a Luzia, e a gente vai pro capítulo A Guerra. Na guerra, a gente é retratado outro momento da história do Rio Grande do Sul, que é a guerra com o Paraguai, que foi uma guerra de 6 anos. Todos esses outros capítulos que eu já passei vinham tendo guerras sucessivas com os castelhanos, mas essa guerra foi extremamente longa. Mas a gente também pode falar que a guerra, que é o nome do capítulo, se refere à guerra que está acontecendo dentro do sobrado, entre Luzia e Bibiana, que agora vivem juntas, e uma não é fácil nem a outra, ambas vivem em pé de guerra. E nesse capítulo também a gente vai ver o crescimento do filho da Luzia com o Bolívar, que é o Licurgo, o neto da Bibiana. Então a gente vai vendo o desenvolvimento desse personagem. E aqui só queria fazer um pequeno parênteses, uma coisa que me chamou a atenção, é que diz aqui que a Bibiana só via esperança em ficar com o sobrado e ver o neto dela crescer e ser dono das terras do Angico, que era a criação de gado deles, e ser o senhor do sobrado. E ela esqueceu, parece, que ela tinha uma filha, que era Leonora, estava em Cruz Alta. Então tem um determinado momento que a filha até manda falar, dizer que estava com saudade da mãe, queria vê-la. Mas, gente, assim, mal se fala a respeito dela. Bibiana só tem olhos pros homens da família, né? Então, realmente, isso foi uma coisa que me incomodou na personagem. O tanto quanto ela ignorou a filha dela. Parece que a vida dela se resumia aos homens. Ao Bolívar, ao Licurgo, assim como foi com o Capitão Rodrigo. Nossa, sim, muito old school a Bibiana. E aí, a gente vai pro último capítulo, né, que é o Ismália Caré, que é uma personagem que não aparece muito. Ismália Caré parece um capítulo mais voltado para a vida do Licurgo Cambará do que necessariamente para Ismália, mas até o fim do capítulo a gente entende por que ganhou como título Ismália Caré. Afinal de contas, tem algo nela que está tentando recuperar. A imagem dela traz algo que aconteceu tempos para trás no livro. Eu não vou falar mais nada. Quando vocês leem, vocês me contem o que vocês acharam dessa Ismália Caré. Outra coisa que acontece nesse capítulo da Ismália Caré é que se fala na liberdade para os escravos, através do Licurgo. Aqui já está falando também o que vai se tratar no sobrado, que é a guerra entre os federalistas e os republicanos. O pessoal do sobrado é republicano, os maragatos, os federalistas, são o pessoal do Bento Amaral, mas afinal de contas é uma guerra que acontece entre irmãos, ele foca muito isso. É uma guerra que acontece dentro de Santa Fé, com pessoas que já se conheciam, né? Então é interessante esse aspecto. E foi realmente assim, né? Foi uma guerra, a guerra Farroupilha e tal, e a guerra que já tinha esse lado de Maragatos, Mangos, Pica-Paus, né? Foi uma guerra que aconteceu com vizinho, irmão com irmão. E aqui também já está se falando os republicanos defendendo a liberdade dos escravos negros, dando para eles, como é que chama, cartas de manumissão, que seria a liberdade, né, cartas de liberdade para os escravos. Tudo isso também retratado aqui com bem menos heroísmo e muito mais realismo. Incrível como o Érico consegue realmente colocar personagens que nos convencem, não são completamente maus, nem completamente bons, são humanos. Outro personagem que eu não poderia deixar de dizer que acontece nesse capítulo do Ismália Caré é o Barbadinho do Padre, que é um personagem com tanto ódio no coração e ele é muito engraçado, ele só aparece um pouco, mas ele é genial, o Barbadinho do Padre, cheio de raiva no coração sobre aquela cidade. E só para terminar, então, o último capítulo do Sobrado vai fechar realmente o nosso livro, e eu não vou dar spoiler nenhum, só vou dizer que aqui no início do capítulo do Ana Terra diz assim: sempre que me acontece alguma coisa importante, está ventando, costumava dizer Ana Terra. E essa questão do vento, ela vai permear o livro todo. E no final do Sobrado parece que eu chego até a ouvir o vento uivar. Hoje eu fiz um vídeo longo e complicado, porque eu tô assim, bem gripada, tá horrível.
mas eu quis falar para vocês sobre como foi a minha leitura do Continente. E já tô lendo o próximo livro, que é o Retrato, dessa série do Tempo e o Vento. Se vocês gostaram desse livro, por favor, me deixem nos comentários e saibam que eu recomendo essa nossa epopeia aqui para todo mundo, né? Eu fico muito orgulhosa porque além de brasileiro, o autor é gaúcho, ele era daqui de Porto Alegre, então ele era de Cruz Alta, na verdade, né? E veio morar aqui. E ele escreveu esse livro maravilhoso, né? E ele era genial. E ele é nosso. Sim, qualquer pessoa pode gostar do livro. Se vocês não são daqui do estado, leiam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Assim, esse livro, ele não é um livro que vai ter, assim, preconceitos, sabe? Um lado ou outro. Não, ele vai falar de todos os lados, todos os pensamentos, não importa se você é esquerda ou direita, se você é mulher ou homem, qualquer pessoa pode gostar, se você é religioso ou não, não importa, vocês podem gostar desse livro, esse livro é demais, esse livro é um clássico, ele é muito bom, eu recomendo altamente. É isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje sobre o Continente, e até o próximo vídeo.